tecnologias da informação e da comunicação. E eu também trago aqui o conceito de metodologias ativas, né? Que é com que eu trabalho ali no doutorado, né? E de acordo com então o SHOA, as tecnologias da informação e comunicação, elas devem ser entendidas como promotoras do acesso remoto, da produção e assíncrona, né? E o podcast ele entra bem nesse sentido porque ele é muito versátil e ele pode ser produzido tanto de forma síncrona, assíncrona, enfim, tem múltiplas possibilidades, né? E as mídias digitais também são um meio de expressão autoral para os estudantes, né? Que preenche uma lacuna existente entre a relação entre a teoria de aprendizagem significativa, o educar pela pesquisa e as mídias digitais. O podcast ele envolve um pouco todas essas esferas, né? Porque ele abre essa possibilidade do estudante ser protagonista, ele mesmo fazer toda a pesquisa, a elaboração do roteiro, enfim, dá toda essa autonomia durante todo o processo da produção, né? Por isso que é uma ferramenta tão interessante como uma metodologia ativa. Agora, a palavra podcast, eu encontrei dois significados, né, nessas andanças aí, nessas leituras. O primeiro deles, que o podcast seria a junção de uma palavra, que é o iPod, um dispositivo de reprodução, né, de música da Apple, mais a palavra broadcast, que significa transmissão. E um outro significado, que seria portable on demand, o pod, né, mais broadcast, que também dá transmissão. Foram esses dois significados, assim, não encontrei muito um consenso, são essas duas possibilidades aí de significado da palavra podcast, né? Ele, então, é um programa de áudio que pode ser armazenado ou disponibilizado na internet. E na área da educação, ele pode ser entendido como um arquivo que pode ser utilizado como um recurso midiático, né, no sentido de revisar um conteúdo, enfim, de uma forma mais passiva, né? Ou também pode ser entendido como uma aprendizagem mais ativa, onde o estudante ele é colocado a produzir todo o seu podcast, né, do início ao fim, possivelmente, né, todas as etapas, assim. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês que são as minhas experiências com produção de podcast, né. Tem o Pod Prof, que foi um podcast que eu fiz com colegas aqui do programa de pós-graduação em Educação e Ciências, que era um podcast de entrevistas, a gente tinha quadros fixos, em que a gente convidava algumas pessoas da nossa comunidade, né, para falar sobre a sua experiência docente e divulgar suas pesquisas, enfim, era um podcast de experiência docente e divulgação científica. Éramos três anfitriãs, né, e alguns convidados, dependendo do dia. E o Pode Acreditar, que foi um podcast que eu produzi com estudantes de um pré-ENEM popular, que eu dou aula aqui em Rio Grande, né, no PAIETS, é um programa de extensão que a FURG tem há 20 anos aqui, e ele é um programa de pré-ENEM popular em diversas regiões e bairros da cidade, né? Eu dou aula do Parque Marinha, onde nós desenvolvemos esse projeto, e também no Fênix, no Campus Carreiros, da universidade, que essa parte, né, fica dentro da universidade, mas o do Parque Marinha é um bairro afastado. Estou falando um pouco porque não sei se o pessoal que é da URGS conhece a região, né? Mas enfim, nós produzimos esse podcast em 2 encontros, em que os estudantes, eles fizeram a pesquisa no laboratório de informática e produziram um roteiro, decidiram o tema, produziram um roteiro e no segundo encontro a gente fez a gravação dos episódios e eu fiz a edição e subi para mídia porque nós não tínhamos tempo de desenvolver todas essas atividades, né? Isso é mais uma versatilidade, assim, a gente pode adequar as práticas ao tempo que a gente tem disponível ali na atividade, né? Então, nesse segundo caso, a gente fez uma parte compartilhada e a parte da edição de subir ali para as plataformas fui eu que fiz. Mas eles adoraram, assim, acharam muito diferente. Foi uma experiência bem legal. Depois posso mandar os links para vocês. Bom, uma parte mais teórica, assim, né, quanto às potencialidades e os desafios do uso de podcasts no ensino, no geral, né, que eu coloquei de ciências, porque eu extraí esses quadros de um trabalho que eu escrevi com o Valmir, meu orientador e do Clériston, né, nosso orientador. Trouxe aqui para vocês porque é uma síntese que apresenta diversos aspectos que eu acho interessante a gente discutir, né. O principal deles eu já comentei anteriormente, que é a flexibilidade de uso. Ele é uma ferramenta que dentro das tecnologias da informação e comunicação, ela exige alguma infraestrutura, óbvio, né? Mas comparado a outras, é uma metodologia que exige uma infraestrutura um pouco reduzida. Então, isso é interessante, assim. E garante também essa flexibilidade, porque ele pode ser usado em grupos individuais, de forma síncrona, de forma assíncrona, pode fazer junto com os estudantes, pode pedir como uma tarefa. Enfim, são infinitas possibilidades, né?
Tem uma vertente ali do podcast que trata a importância dele como uma metodologia de inclusão, né? Tem diversos estudos que falam sobre a possibilidade de inclusão de alunos com deficiência visual ou com outras necessidades específicas educacionais, né? Porque ele é um recurso que tu pode reproduzir diversas vezes, pode colocar mais devagar, pode colocar mais rápido, pode transcrever, pode... Enfim, são muitas possibilidades ali dentro, né? Que promovem essa inclusão, então... Terceiro ponto ali, autonomia e protagonismo estudantil, que é essa perspectiva de uma metodologia mais ativa mesmo, né? De colocar os estudantes a desenvolver esses conteúdos, enfim, e fazer essa aprendizagem mais ativa. Uma aprendizagem multimodal, né, que é um pouco da área onde eu trabalho, da multimodalidade no momento, que é essas múltiplas formas, né, do áudio, da escrita, da imagem, enfim, explorar todos esses modos, né, para constituir a aprendizagem do sujeito. Realizar uma aproximação entre o professor e o aluno, porque toda vez que a gente utiliza de uma metodologia que não é a metodologia tradicional na sala de aula, a gente sente esse momento, assim, de identificação, de aproximação, é uma relação diferenciada ali, né. Tem uma aplicabilidade em diversas áreas, tanto que eu vim de uma área e me preparei aqui para esse momento da Semana do Livro, enfim, é muito versátil, né, nesse sentido, e também de juntar diversas áreas, como ali embaixo tem o reforço da interdisciplinaridade, pode ser feito com diversas áreas ao mesmo tempo, né, tratando ali de um assunto em comum. Integração com metodologias ativas, porque pode fazer uma aprendizagem por projetos, juntar com a produção de um podcast, enfim, podemos juntar diversas metodologias ativas, né? Um acesso facilitado a conteúdos complexos, que podem ser colocados de diversas formas, né? De acordo com a linguagem que tu vai utilizar, ou se é um modelo de perguntas e respostas, né? Ou um modelo mais narrativo. Tudo isso são ferramentas, né, que podem ajudar nessa facilitação de conteúdos mais complexos. E ali, por último, suporte à educação continuada, porque é uma ferramenta também, né, de formação docente, enfim, pode ser usado em muitos âmbitos, tanto que o primeiro podcast que eu comentei com vocês, ele foi feito num contexto mais da pós-graduação, assim, as pessoas compartilhando suas pesquisas, também relatando as suas experiências, tudo isso, então, faz parte de uma educação continuada, uma formação continuada. Mais uns contextos que o podcast pode ser aplicado, né? O podcast, vocês vão cansar de ouvir falar aqui quanto é versátil, porque isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, ele pode ser curto, ele pode ser longo, ele pode ter o formato de áudio apenas, ele pode ter o formato de videocast, que é bastante comum, a gente vê bastante hoje, né, principalmente entretenimento de videocast, que também estão em plataformas só de áudio, mas que integram o vídeo junto, até o Spotify agora ele tem alguns que fazem o upload do vídeo junto, enfim. Mas basicamente esses dois formatos, do videocast e do audiocast. O tempo ele pode variar conforme, né, vocês quiserem, assim, né? O do Pode Acreditar mesmo, eles são áudios curtos, de 2 minutos, né? Enfim. E o do Pod Prof, eles são áudios longos, de 1 hora e pouco, porque tem essa flexibilidade de, enfim, organizar o tempo que tu gostaria que fosse o teu episódio, né? Quanto aos tipos, são múltiplos tipos, né? Como eu apresentei os que eu gosto de ouvir lá para vocês. Eles podem ser no formato de uma entrevista com 2 participantes, no formato de perguntas e respostas. O Pode Acreditar a gente fez no formato de perguntas e respostas porque o tema era atualidades para o Enem. Então eles escolheram um tema, por exemplo, a dengue, e aí fizeram perguntas e respostas sobre aquele tema, né? Enfim, fica esse modelo, né? Ou uma narrativa contínua de uma pessoa só, ou 2 pessoas dividindo a narrativa, enfim, são múltiplos tipos de textos, né? A periodicidade ela também pode variar, pode ser uma temporada toda disponibilizada ao mesmo tempo, pode ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim. E quanto ao elenco, ele pode ter um elenco fixo, pode ter convidados, pode ser um interlocutor único, enfim, isso também é muito livre, não existe muito padrão, fica a critério do gosto mesmo da disponibilidade dos participantes. Mas até agora a gente falou de coisas boas, né? Também vou trazer agora alguns pontos que são desafios no uso do podcast nessa área do ensino, né? O maior deles, como eu comentei com vocês, é a infraestrutura, né? Apesar do podcast ele
ter essa necessidade de infraestrutura reduzida. Mesmo assim, a gente precisa do básico, que pode não ser contemplado em muitos contextos, né? Isso a gente tem que organizar bem, assim. Então, exige esse planejamento e essa infraestrutura. Por exemplo, pode acreditar, os nossos estudantes, eles eram no Parque Marinha, eu trouxe eles até o Campus Carreiros, e tudo isso exige um planejamento, né? E para disponibilizar essa infraestrutura para eles, porque a escola onde a gente atua com o projeto não tem Wi-Fi, enfim, tem que pensar em todas essas questões, né? E esse, então, para mim, é o maior desafio de utilizar tanto o podcast como outras metodologias ativas, né? Organizar e planejar essa infraestrutura, porque vai além, às vezes, das nossas mãos, né? A gente precisa, enfim, envolver outras esferas, outros recursos, né? Um segundo desafio ali que a gente elenca é a formação docente. Por quê? Porque antes de tu aplicar alguma metodologia, alguma coisa diferenciada, a gente precisa também se formar, né? Entender como essa plataforma funciona, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje são momentos muito importantes e muito necessários também, né? Para a gente conseguir utilizar esses outros meios, né? Uma falta de tempo e sobrecarga de trabalho, porque a gente entende que qualquer iniciativa ela vai exigir que a gente tenha tempo para organizar, planejar, executar. Enfim, né, existe toda uma pré-produção, uma pós-produção. A gente sabe que os docentes já estão com bastante sobrecarga de trabalho. Né? Desafios tecnológicos, porque apesar, né, dessa infraestrutura que eu comentei com vocês, por exemplo, eu fui editar um dia um episódio e no meu computador do trabalho não abriu. E aí eu tentei aqui em casa. Então, esses desafios tecnológicos, assim, que também envolvem infraestrutura, né? E também conhecer os softwares, enfim, ter contato com essas plataformas que facilitam também, né? Vou mostrar para vocês mais adiante uma que eu uso que é bem legal. Tamanho das turmas, porque às vezes é um professor para gerenciar uma atividade dessa em grupos, assim, precisa, né, daquele jogo de cintura, então a gente entende isso como um desafio também, né? Porque tu precisa dar esse atendimento mais personalizado, né? Uma pequena resistência a novas metodologias, que a gente, infelizmente, sabe que isso acontece, né, em muitos ambientes, assim, então tem essa pequena resistência. Manutenção de periodicidade, isso é uma coisa que não pode, porque a gente encaixou mais na divulgação e tudo mais, a gente entendeu que precisa realmente todo esse esforço mais periódico para manter a audiência, enfim, né, quando é um projeto mais a longo prazo, assim, enfim, precisa dessa dedicação mais intensiva, assim, de tempo, né. Uma adequação de linguagem, que isso aqui é bem interessante, né, no PodProf a gente trouxe essa perspectiva de fazer uma linguagem mais acessível para a divulgação acadêmica, porque a gente queria que quem ouvisse entendesse em qualquer âmbito, assim, né. Era uma premissa nossa do podcast para os convidados também. Tanto que um dos desafios era explicar a sua pesquisa para o meu avô, né. Meu avô tem 89 anos. E então a ideia era que, enfim, transformasse, adequasse essa linguagem, né, mais para qualquer público. E, por fim, uma necessidade de avaliação contínua, porque eu, como faço pesquisação, entendo esse movimento recursivo, né, de fazer uma prática e avaliar, entender como é que foi, enfim, essa retroalimentação entre a pesquisa e a prática, que é essa avaliação contínua, né, de entender o que funcionou, o que não funcionou, enfim, como que dá para melhorar, enfim, o que dá para, o que abandona, o que vai mudar e tal. Então, essa necessidade, esse momento de avaliação, assim, também é um desafio, porque tudo exige algum tempo, né? Bom, quando essa etapa do planejamento, o autor Limitial sugere algumas etapas, né? Como um roteiro, refinar o programa para edição, escolher, enfim, né? Ali se adaptar, estudar o programa, direcionar a conversa diretamente para o ouvinte, buscar um parceiro para enriquecer a discussão, definir uma periodicidade, criar um blog, entre outros. Todas essas coisas, elas não são um padrão, né? Isso depende do projeto como um todo, né? Pode ser episódios separados, pode ser que tenha uma temporada, enfim, tudo isso vai depender, né? Eu escutei muito interessante uma vez que era sobre uma feira de ciências. A feira de ciências foi organizada lá em São Paulo e um dos requisitos era produzir um arquivo de áudio para depois subir num podcast da feira. Então, era o podcast da feira de ciências. E todo ano, uma vez por ano, tinha aquela lista de episódios sobre a feira daquele ano. Então, também varia, né? Isso tudo ele é definido antes,
um momento mais criativo, assim, onde tu vai colocar essas ideias, enfim, ver as possibilidades, qual a tua disponibilidade de tempo, qual é o objetivo da tarefa também, enfim, tudo isso é pensado nesse momento que antecede a prática mesmo, né, do planejamento. Aqui eu coloquei umas etapas de forma geral, né, porque pode variar de acordo com o projeto, com a disponibilidade, com o número de pessoas, enfim, é só uma sequência mais geral mesmo, né. Esse primeiro momento, então, ele é o momento mais criativo, que inclui essas decisões, como qual formato que vai ser, qual é a periodicidade, o tema principal, se não vai ter um tema principal, enfim, a duração dos episódios, quantos vai ser mais ou menos, definir um nome, definir uma identidade visual, enfim, são coisas mais criativas mesmo, né, que antecedem a elaboração e produção dos episódios propriamente dito. O segundo momento, então, é a elaboração de um roteiro por escrito, né, ou que ele não seja um roteiro totalmente do texto, né? Mas que seja um roteiro pré-estruturado. Por exemplo, num podcast de entrevistas não tem como ter um roteiro totalmente escrito, né? Ele vai ter o roteiro ali das perguntas, enfim, um roteiro da abertura, um roteiro do encerramento. Isso são coisas que podem ficar já escritas, né, de antemão da gravação do episódio. Enfim, mas é mais em linhas gerais um arcabouço, assim, digamos assim, para, enfim, começar. O momento da gravação dos áudios, né? Que daí tem que escolher as plataformas, enfim, como vai ser feito. E um último momento, que é o de edição e de divulgação e disponibilização dos áudios nas plataformas, né? Aqui também abre outro infinito de possibilidades de programas. Hoje a gente vai conversar programas que eu uso que eles são gratuitos, mas não, eles são para uso profissional, mas eles têm ferramentas reduzidas. Mas eu acho isso não é um ponto ruim, na minha opinião. Eu acho que eles são bem intuitivos na forma de usar, né? Enfim, é isso que nós vamos conversar agora mais pra frente. Bom, vocês receberam um texto que eu optei por divulgar, né? Antes da oficina, que eu achei interessante, se tivessem a disponibilidade de dar uma olhada nele antes e tudo mais, mas agora a gente vai conversar sobre ele também. Aqui está um link para o texto. E o Clériston pode mandar no chat também, não sei se vou baixar aqui para ver se. Eu não sei se já retornou o chat, mas enfim, fica o link aqui também para vocês acessarem. O título do texto é Hibridez em tempos de pandemia, como as tecnologias aproximam as bibliotecas da sociedade. Quando o Clériston me falou sobre essa semana do livro da biblioteca, eu fiquei assim, gente, meu lado criativo ficou, né, fervilhando. Vou tentar aproximar um pouco mais, né, dessa realidade, assim. Daí fui falar com uma amiga da biblioteconomia e falei assim, ai, amigo, preciso da tua ajuda, eu vou fazer uma oficina de podcast na Semana do Livro da Biblioteca, me ajuda aí, né? Ela falou, ela me deu a ideia do tema das tecnologias nos usos nas bibliotecas, né? Como as tecnologias são utilizadas nas bibliotecas. Eu achei isso muito interessante. Fui procurar, encontrei esse artigo que fez uma síntese, então, de várias iniciativas de várias bibliotecas nacionais, né? Eles escolheram o recorte estadual, mas pesquisaram de forma mais ampla no início, né, de como as bibliotecas se adequaram e usaram as tecnologias no período da pandemia. Achei muito interessante esse conceito de biblioteca híbrida, né, que conforme a definição de Silva 2017 coloca aqui o amplo compartilhamento de recursos em entidades geograficamente dispersas, como as relações humanas, tecnológicas e sociais de uma determinada instituição. Achei muito interessante trazer esse conceito de biblioteca híbrida e colocar as relações humanas além das relações tecnológicas, né? Porque isso apareceu bastante nas iniciativas que foram elencadas nesse artigo. Né? Daí ele faz todo um retrospecto de várias bibliotecas híbridas que existem pelo mundo, né, vários formatos e conceitos de acordo com os locais. E daí eu trouxe aqui esse modelo, então, da biblioteca híbrida na Espanha, que se caracterizam por serem novos modelos de bibliotecas, surgidas na chamada Sociedade da Informação e do Conhecimento, que também é um título para a época que a gente atualmente se encontra, né? E apresenta o predomínio de novas tecnologias, globalização e volume cada vez maior de informações em formato eletrônico. Mas aí, o que mais me surpreendeu não foi apenas esses conceitos de bibliotecas híbridas, né? Mas foi esse quadro aqui, que trouxe aqui para vocês, para a gente dar uma olhada juntos.
de uma síntese, então, das atividades desenvolvidas pelas bibliotecas da região sul e sudeste no Brasil nos tempos de Covid, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção foi eles colocarem como o envio de e-mails automáticos para renovação de livros como um uso da tecnologia, né? A gente está tão imerso nesse ambiente que eu nem tinha pensado nisso, né? Como um critério. Enfim, achei muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados, né? O campeão foi, então, disponibilização de material para acesso online, encontros entre bibliotecas, abonos de multas, clube de leitura para discussão de textos, cursos online, contação de histórias, entrega de material a domicílio fora do ambiente da biblioteca, atendimento via telefone e WhatsApp, concursos, ampliação do tempo de devolução dos materiais, ampliação do número de empréstimos por pessoa, renovação automática de empréstimos, sugestões de títulos e temas para leitura, sarau virtual, quiz, lives e palestras. E o que nós estamos aqui fazendo hoje também é uma ação, um modelo de biblioteca híbrida. Agora, gente, a gente vai colocar a mão na massa. Vamos encarar esse desafio juntos. Tô ansiosa que vai acontecer, hein? A proposta, então, é a seguinte, ó. Nós vamos produzir juntos um pequeno episódio que eu escolhi esse tema, mas se vocês entenderem que a gente tem que mudar o tema também, foi só uma sugestão, né? Enfim, como um disparador, assim, né? Não sei se quiserem trocar o tema, tudo bem também. Então, eu tinha pensado nesse tema aqui, o uso de tecnologias nos produtos e serviços da biblioteca, com base nesse texto que eu mandei para vocês. Esse link aqui, ele vai para uma pasta onde vai ter o texto e outros arquivos dessa oficina. A ideia é a gente se separar em dois grupos, em duas chamadas do Meet aqui, que tá os links, tá? Em que o primeiro grupo, ele vai trabalhar na produção de um roteiro. Nesse link aqui do Google Documentos compartilhado. Então, essa parte da tarefa vai ter 30 minutos de duração. Eu vou estar alternando entre os dois grupos para a gente conversar e dar uma direcionada nas atividades. O Clériston vai estar no grupo 2, na produção da identidade visual. Fica a critério de vocês escolherem qual grupo que vocês vão ter mais afinidade para trabalhar. A ideia, então, é no grupo 1 fazer um roteiro nesse documento compartilhado, tá? Em que vamos decidir se vai ser perguntas e respostas, se vai ser uma narrativa, enfim, se vai ter esse tema mesmo, se não, vamos trabalhar em cima desse roteiro. E o grupo 2 vai trabalhar na produção de uma identidade visual da capa. Tá aqui também o link para o Canva. A gente vai ficar ali auxiliando se vocês tiverem alguma dúvida nesse aplicativo, tá? Tá um documento em branco, uma tela em branco, que também fica a critério para vocês editarem ali, né? Seria a identidade visual de uma capa para o episódio que a gente vai produzir. Por acaso quiserem trocar o tema, daí a gente avisa o grupo 2, né? Que vai fazer essa identidade visual baseada nesse tema. Se trocar o tema, daí a gente avisa para também se conversar a identidade visual e o roteiro. Joia, então, pessoal, vamos escolhendo ali, retomando que a proposta é a gente se dividir em dois grupos, um que vai trabalhar no roteiro e outro que vai trabalhar na identidade visual. Vou entrando ali que eu vou colocar os links em cada uma dos documentos para a gente trabalhar compartilhado. A Ana Paula perguntou ali se ela pode entrar com a Loiva, que elas estão no mesmo computador, se pode ser. Claro, com certeza. Oi, pessoal. Estamos retornando aqui, todos juntos na chamada. Vou aguardar mais um pouquinho. Voltamos? Joia. Bom, pessoal, agora nesse momento a gente vai compartilhar as ideias do grupo 1 e do grupo 2. Vamos apresentar aqui para vocês as ideias que a gente conversou sobre o roteiro. E na segunda parte a gente vai falar sobre a identidade visual ali que o grupo 2 elaborou, tá? Quanto ao roteiro, vou compartilhar aqui agora. No documento a gente começou compartilhando algumas ideias, né? E depois, ao longo da discussão entre o grupo, a gente selecionou uma, tá? Que foi a da inteligência artificial nos sistemas de bibliotecas, tá?
nas bibliotecas. Como elas vêm sendo utilizadas, a gente então selecionou alguns tópicos, né? Como elas vêm sendo utilizadas nas bibliotecas, a capacitação que é necessária para utilizar essa tecnologia e alguns prós e contras dessa utilização. Alguém levantou a mão? Não? Joia. Bom, então, nós só escrevemos aqui uma introdução, um encerramento, decidimos que eu vou participar como uma mediadora do episódio, né, no início e no fim, com as perguntas, já que eu não tenho como discutir o tema com tanta propriedade, né, quanto os colegas que são da área mesmo. E então que a gente vai colocar esses tópicos e as discussões vão acontecendo. Como aconteceram paralelamente no grupo, a gente vai trazer isso para a gravação do episódio. E quanto ao logo, vou compartilhar aqui agora. Não sei se alguém do grupo do logo quer falar alguma coisa. De como que foi o processo. O pessoal quer comentar ali, mas foi bem, estava acompanhando ali, foi bem democrático ali, participativo, as colegas colocaram os elementos, né, e depois foram compondo e a gente foi discutindo cada um dos elementos, mas acho que é interessante o pessoal comentar um pouco de como foi. Então, a gente fez um brainstorming primeiro, a gente reuniu vários logos, aí que remetiam justamente à ideia de livro, de tecnologia, biblioteca, e aí depois a gente foi selecionando, assim, juntamente as cores, quais logos que ficariam e tal, a composição da imagem, né? Aí foi legal o processo. Achei lindo. Eu achei lindo também, adorei. Achei lindo. Então, gente, agora a gente vai passar para uma outra etapa dessa oficina, tá? Que a gente vai fazer a gravação do episódio propriamente dito. Como o nosso tempo aqui, eu queria. O meu desafio foi fazer uma proposta do início ao fim, para a gente entender a versatilidade do podcast, né? Como ele pode ser produzido em muitas complexidades, né? Eu vou usar aqui uma coisa mais prática, né? Vou usar o gravador do celular mesmo. Mas existem vários outros programas. O OBS Studio é um dos mais utilizados, porque ele é gratuito, tem todas as funcionalidades, então daria para gravar a tela também, se fosse o caso do videocast, depois separar o áudio e tudo mais. Como a minha proposta era fazer do início ao fim, vou usar o gravador do celular mesmo, para ficar mais rápido já de subir na nuvem ali no programa, só para a gente ter essa ideia mais ou menos do início ao fim, né? De como é que funciona. Então, vou organizar as coisas aqui para a gente fazer essa gravação. Aí, algumas orientações básicas a gente falar pausadamente entre uma pessoa e outra, e quando for mudar de tópico também, que dá esse espacinho para edição, para a gente inserir uma música ou algum efeito sonoro, que dá esse tom ao podcast. Vou colocar aqui. Eu uso uma plataforma que ela é agregada ao Spotify, que é o Riverside. É um programa que o Spotify comprou, primeiro era o Anchor, e depois eles compraram o Riverside. Eu gostava mais do Anchor, mas enfim, agora tá no Riverside. Que tu entra no Spotify for Podcaster mesmo, e ele já sobe e limpa o áudio, faz tudo automaticamente. Dá para inserir legendas automaticamente, com uma inteligência artificial também. São várias possibilidades, assim. Nos recursos de áudio, não é uma plataforma tão rica, assim, não tem tantos recursos, só se tu carregar para o programa, né? Tu escolhe por fora, faz download e depois sobe. Não tem tantos recursos disponíveis já na plataforma. Mas, de forma geral, é bem interessante, assim, ele é muito intuitivo. É uma plataforma que tu consegue se familiarizar rapidinho ali. E eu tenho usado ela mais. Diga, Vinícius. Oi, tu usa o Riverside, assim que fala? É pra edição ou dá de gravar lá? Como é que tu faz? Eu usava o Anchor antes também. Pois o Anchor era ótimo, né? O Riverside era ótimo. ele é mais chatinho, assim.
Aham. Mas eu uso mais o gravador de celular mesmo, porque eu gosto de fazer os áudios separados. Como eu trabalho com estudantes, eu gravo o áudio com eles e aí depois eu subo as partezinhas junto tudo lá. E junta tudo. E Aham. eu acho mais seguro também, porque o Riverside às vezes dá uma travada. E aí tu Sim. não consegue, talvez o risco de perder para mim é pior. Então eu Aham. gravo no celular mesmo, que já é o mais, para mim, garantido, assim, eu gravo os Sim. áudios e depois subo lá que aí consigo editar, mas eu preferi o Anchor mesmo. Eu também. Exato. Ele era Obrigado. excelente. E ele foi descontinuado, eu acho, sabe? Porque o Spotify É. comprou e depois ele sumiu. Procurei, revirei a internet assim atrás, ver se tinha Pois alguma é, opção. era o Anchor, aí foi o Podcasters, aí depois disso daí eu parei de fazer podcast, nunca mais vi o que que deu. Pelo visto mudou tudo. É. Diga, aqui tá o teu nome Oi, profissional. Você... porque eu tive que entrar para o e-mail do trabalho, mas eu sou a Marisa. E, não, minha dúvida, eu acho que você acabou respondendo um pouco, porque essa questão você consegue, eu vi que ele tem essa possibilidade de fazer a transcrição e tal, que é um lance bem importante agora, por questão de inclusão e tudo mais. Então, mesmo você gravando no seu celular depois, fazendo a edição lá por dentro, ele faz essa transcrição depois. Sim, faz. Ela não é 100% fiel, tá? Porque ela é feita Ah, por uma sim. inteligência artificial. Precisa de revisão. Não Não, é assim, justo. só subir e deu. Precisa dar aquele ajuste ali. Mas Ah, tem, então, ela faz não, automaticamente. ele faz uma transcrição, você consegue fazer esses ajustes também. Ah, então Isso, era essa a minha dúvida. Show, obrigada, viu? nada. Então, podemos começar? Todos prontos? Me dá um joinha aí, pessoal. Show. Então tá. Oi, oi, meu nome é Amanda Duarte Pimentel. Esse é um episódio que foi gravado durante uma oficina intitulada Produção de Podcast, ofertada pelo CIB da FURG e inserida na Semana do Livro da Biblioteca. O tema gerador dessa oficina foi o uso de tecnologias nos produtos e serviços da biblioteca. Depois de uma pequena discussão, a gente escolheu um nicho da inteligência artificial nos produtos da biblioteca. E agora vamos ouvir um pouquinho os colegas, como vem sendo utilizado, alguns prós e contras, alguns argumentos interessantes aí para a gente discutir. Pode falar, Marisa. Bom, meu nome é Marisa, eu sou bibliotecária aqui na Universidade Federal de São Carlos. Acho que a gente tem buscado ir para esse caminho do híbrido mesmo, né, de usar cada vez mais as tecnologias, mas tentar também manter os nossos espaços físicos para que a gente possa ter espaços de convivência, ter espaços de troca, para que a biblioteca subsidie esses encontros, né, dos estudantes, das pessoas, aqui no nosso caso, das pessoas que moram em São Carlos, que também podem frequentar a biblioteca, enfim. Mas a gente tem tentado também, né, conseguir atingir o público mais jovem, né, nesse sentido de poder ofertar conteúdo que eles acessem, né? Então, produzir materiais para as redes sociais, assinar serviços de acesso a livros que estão disponíveis de forma online. Então, a gente tem tentado realmente tanto atender a demanda informacional que tem aí, né, se modernizado, evoluído e cada vez mais disponível no formato online, mas também mantendo nossos espaços físicos de forma agradável, com propostas de atividades que proporcionem cultura, convivência, acolhimento, né? Então, acho que a gente precisa achar esse ponto, esse meio termo, né, que vai ajudar a gente ter essa convivência desses dois espaços tão importantes, né, o físico e o tecnológico, que podem aí se complementar, né, para a gente ter aí acesso a boas informações, mas também ter o nosso convívio, que é tão importante para a nossa formação cidadã, né. Acho que era isso. Joia, excelente, Marisa. Esse meio termo realmente do tecnológico e do físico que a gente precisa conciliar, né? Falando em tecnológico e físico, a conversa ela tinha se direcionado um pouco para essa questão do uso da inteligência artificial em diversos espaços, né? Um deles seria
o espaço da biblioteca escolar e da biblioteca universitária, entre essas diferenças, assim. Não sei se as colegas que tinham comentado antes querem trazer algum comentário sobre isso, como elas vêm sendo utilizadas nesses espaços, ou não utilizadas também, o potencial de utilização. Eu sou a Ana Paula, trabalho aqui na biblioteca da PUC do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e a gente estava comentando bastante sobre o uso da inteligência artificial, porque não é algo que a gente vá conseguir fugir muito. Ela tá aí, a gente estava conversando até que agora ela está aparecendo no WhatsApp. Então, não sei se todo mundo já atualizou seus aplicativos, mas, enfim, está aparecendo, né, uma inteligência artificial ali no WhatsApp. Então, pensando... A gente falou sobre várias bibliotecas, né, mas pensando, de repente, em bibliotecas comunitárias ou bibliotecas públicas, a gente tem que ir atrás, aprender e estar abertos também para letrar o nosso usuário. Como que ele vai usar isso? Se ele vai usar, se ele quer usar. Ele precisa saber o que é e como que funciona, mais ou menos assim, para ele saber como que ele pode usar, se ele quer usar, se ele não quer usar. Daqui a pouco ele não quer, como é que eu faço para desativar ou para não usar todo o recurso ativado no meu WhatsApp, por exemplo? Já nas bibliotecas universitárias, por exemplo, a gente estava falando que algumas bases de dados já estão usando, né, a inteligência artificial para aprimorar os seus recursos, então oferecem algumas ferramentas que usam a inteligência artificial, e a gente também tem que estar aberto e preparado para ensinar o usuário a usar isso de forma responsável também. Acho que é mais ou menos por aí. Quer complementar? Isso. Só para complementar, Ana, nós estarmos também abertos para aprender, para conhecer essas ferramentas, vai nos aproximar do público que vai vir com uma dúvida básica do que é, e vai até o público, o usuário, que vai vir com uma dúvida de como utilizar, né? De fato, como aplicar num trabalho. Então, a biblioteca ela é um ponto de referência, né? Então, o usuário não pode sair sem esclarecer a sua dúvida. Nós, como bibliotecários, vamos ter que estar por dentro de tudo que está vindo e se capacitando e utilizando principalmente dos recursos que a IA está disponibilizando para a gente mesmo se aperfeiçoar. Entrar nas ferramentas, utilizar os aplicativos, é uma forma da gente ir aos poucos dominando também as novas tecnologias e estarmos atualizados, né, para o que o usuário possa vir a ter de dúvidas. Acho que isso. Sim. Joia. E quanto, assim, aos prós e contras, a gente já conversou algumas coisas, né, mas eu acho interessante a gente pontuar, porque ainda é uma questão muito discutível, né, tem muitos lados, assim, acho que seria interessante a gente colocar isso mais pontuado mesmo, né. Os prós, acredito que seja uma ampliação aí nos acessos, nas facilidades, enfim, na agilidade de alguns serviços. O que mais? Não sei se você tem alguma coisa a contribuir no sentido dos benefícios. Diga, Vinícius. Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Vinícius Barcelos, sou estudante do FRS Campus Rio Grande, e eu acredito que a inteligência artificial, ela tem transformado, assim, as bibliotecas, né? Facilitando o acesso à informação e criando uma automação de alguns processos, mas, ao mesmo tempo, ela pode estar vindo a criar barreiras de acesso e se personalizando alguns atendimentos, digamos assim, deixando alguns usuários mais distantes da experiência humana e também saindo desse tradicional, né, da biblioteca, que geralmente é a gente ir para lá, ter um espaço quietinho para a gente ler nosso livrinho e tal, e a inteligência artificial pode estar, talvez, mudando essa tradição, assim, dos espaços das bibliotecas, né. E eu acredito que toda vez que... Estava até falando com as gurias aqui, né, na nossa reunião antes, que toda vez que uma nova tecnologia é criada, uma nova exclusão também é criada. Então, eu acho que isso é um dos prós e dos contras, assim. Ao mesmo tempo que deixa algumas coisas mais automatizadas, né, facilita alguns processos, também pode criar exclusão, né? Também pode deixar algumas pessoas de fora por não saber lidar com as tecnologias novas, ou enfim, né, por não ter esse conhecimento, assim, para saber utilizar dessas novas tecnologias.
Olha. Obrigada, Vinícius. Diga, Marisa. Eu acho que isso que Vinícius fala é bastante relevante nessa questão da exclusão. Acho que realmente é um ponto que a gente precisa pensar. E enquanto profissional, eu acho que realmente mostra-se como um desafio, muitas vezes, né? Também porque a gente tem a questão da nossa formação enquanto bibliotecárias muito voltada para uma questão ainda muito direcionada ao físico, e por mais a gente tem tentado aí alcançar, né, mas a velocidade da tecnologia é muito grande. E aí fica esse desafio da gente também, das questões de geração, de você compreender como lidar, então, como fazer a inserção dessa tecnologia para que não seja mais um instrumento de exclusão, ou como, de fato, também criar, né, como eu tinha dito lá no começo, como criar os espaços para que também as pessoas não acabem se isolando mais, justamente por ter o acesso à tecnologia. Então, já que eu consigo fazer as atividades no meu computador, no meu celular, a questão do convívio fica secundária, a gente sabe que é a importância do convívio, né, para a gente criar uma sociedade mais justa, não sei se essa palavra é mais adequada, mas numa sociedade que a gente possa viver melhor. Então, acho que esses desafios que são colocados no dia a dia, que é a gente se adaptar às tecnologias e pensar como elas podem melhorar o que a gente oferece na biblioteca, como elas podem agregar e não ser realmente um fator de exclusão ou um fator de desagregação. Era meio nesse sentido também que eu estava querendo explicar essa questão do desafio. Joia, obrigada, Marisa. Raika. Só para complementar, boa tarde a todos. Sou Raika, sou técnica de biblioteconomia. Atualmente eu trabalho numa escola de música, que é uma ONG em Porto Alegre, na biblioteca da escola. E só complementando o que a Marisa falou, acho que o maior desafio dentro da biblioteca, da biblioteconomia, ou de quem trabalha com comunicação, né, e informação, é a desigualdade no acesso às tecnologias. Como isso vai impactar no geral, no convívio, né, e de como cada tipo de biblioteca vai poder dar esse acesso ou receber esse acesso, né? Porque daí a gente vai também ter que pensar nas bibliotecas rurais, que já vão ter a dificuldade no acesso à internet em si, né? Quiçá essas tecnologias, né, que hoje a gente tem bastante. Então, a gente também vai ter que repensar a estrutura da biblioteconomia, da comunicação, de informação, também nesse quesito das bibliotecas mais remotas, dentro que vão também ter acesso mais restrito a essas novas tecnologias de informação, que é a inteligência artificial. Era isso. Show, Raika. Esse desafio mesmo da acessibilidade da infraestrutura, eu acho que é o maior, falando de tecnologias e metodologias ativas, como a gente estava conversando antes, é um grande desafio a ser encarado aí, né? Mais alguém, pessoal? Vou encaminhar aqui o encerramento. Bom, no episódio de hoje nós discutimos as principais tecnologias para produtos e serviços da biblioteca. Conversamos sobre algumas polêmicas, como a inteligência artificial, as desigualdades do uso dessas tecnologias, e foi muito interessante saber os pontos de vista de vocês nesse debate que nós tivemos nessa tarde. Muito obrigada a todos que chegaram ao fim do nosso episódio e gostaríamos de agradecer a presença e a participação de todos. Até a próxima. Deu 12 minutos. Show. Então, vou trazer aqui mais um finalzinho da apresentação para a gente caminhar para o encerramento.
Bom, pessoal, nós então fizemos a gravação do episódio, né? Deu 12 minutos dele na íntegra, ainda vai ter alguns cortes, enfim, a inclusão de efeitos sonoros e tudo mais. Eu vou abrir aqui o Riverside, o Spotify para podcasts, para vocês só terem uma noção assim, de como é que tá a interface, já que a gente compartilhou ali das mudanças e tal, só para te dar essa olhadinha. Não vai dar tempo hábil de subir, enfim, editar aqui, mas eu vou fazer isso agora, depois do encerramento do nosso encontro. E vou pedir para o Clérison compartilhar com vocês nos e-mails que foram disponibilizados, que ele compartilhou o link e tal, compartilhar esse episódio na íntegra, já editado ali, com a identidade visual também, que foi produzida ali pelo segundo grupo, que ficou lindo. E vamos juntar todas essas informações e eu encaminho para vocês. Só vou abrir aqui rapidinho para a gente dar uma olhada na interface. Vocês darem uma olhada de como é que é. Bom, então, primeiro, entra no Spotify para podcasters mesmo, né? Aqui tá os meus últimos aqui. Ele é bem tranquilo, dá para colocar novo episódio. Tu pode ou subir ele na íntegra se já estiver pronto aqui, mas aqui a gente vai ter a opção de entrar ir para o Riverside, pode gravar diretamente nele. Já loga automaticamente com a conta do Spotify. Aqui eu vou colocar editar, porque normalmente eu faço assim, como eu conversei com um colega, eu normalmente gravo separadamente para garantir já a gravação do áudio, né, a captação, e depois já subir. Aí dá para selecionar os arquivos. Aí eu vou colocar um só aqui do exemplo do Pode Acreditar, que foi o último que eu trabalhei. Leva um tempinho, ele vai subir. Depois ele vai ficar numa biblioteca. Depois que tu sobe uma vez, ele já fica nos que tu fez ali upload. Quero só mostrar para vocês a interface da edição. Enquanto isso, vou compartilhar com vocês, enquanto sobe aqui, ó, vai levar uns minutinhos, ainda está em 16%. Devia ter escolhido um áudio menor. Mas enfim, é só para exemplificar. Então, pessoal, depois da etapa da gravação, né, tem esse momento da edição, de fazer o upload dos arquivos. E aqui eu deixei para vocês um QR Code com uma lista de referências bibliográficas em relação à produção de podcast no ensino de ciências. Que aqui o programa de pós-graduação em ciências inclui bastante pessoal da biblioteconomia, então temos diversos estudantes que estão nessa área, então coloquei de forma geral aqui no ensino de ciências. É uma lista de artigos, livros, enfim, referências, tá? Sobre a produção de podcast nesse contexto. Já quero agradecer de antemão. Vamos ver se subiu aqui. Ainda não. Já queria agradecer de antemão. Espero que vocês tenham gostado. Foi meio vai e vem, foi um desafio também, mas eu também queria mostrar de uma forma mais prática, né? Diga, Ana Paula. Amanda, só para te perguntar, é a Loiva.
a gente não conseguiu ler o QR Code, acho que pelo tamanho, enfim. Mas tu consegue encaminhar, ou tu vai encaminhar a apresentação para nós? Eu encaminho a apresentação. Ah, é legal, que bom. Tá. Aí já Obrigada. fica os links dados. Não, tranquilo, ótimo. Denise, diga. Amanda, o QR Code está pedindo acesso, permissão. Ah, tá. Consegui ali, mas está pedindo Tá, permissão. eu vou liberar ali. Então, tá. Joia, obrigada. Obrigada. Vamos ver se subiu aqui. Deu, subiu aqui. Vou compartilhar essa última tela e a gente encerra. Joia. Ó, então aqui, como a colega tinha perguntado, já fica essa transcrição automática do tempo só que ela fica em inglês. Aí eu não sei, eu nunca mexi pra trocar. Mas deve ter como, assim. Aí aqui tu consegue inserir músicas. Tem algumas opções curtas. Mas tu também pode, como eu comentei, tu mesmo colocar as tuas opções e fazer o upload. E depois aqui, ó, na opção de export, ele já vai solicitar se tu queres uma otimização do áudio. Eu achei isso bem interessante, porque apesar de alguns ruídos na captação, tu não precisa excluir isso manualmente como em outras plataformas, como no OBS, por exemplo, que tu pode tirar trecho a trecho. Aqui ele já faz automaticamente e fica bem bom, assim. Eu achei um produto final muito interessante, já feito só num clique, né, digamos assim. Isso que eu achei mais interessante. E ele já exporta não só no Spotify, mas em outras plataformas de áudio também, tu pode exportar já. E depois de exportar, tu consegue baixar. Mas aí tem que exportar primeiro. Depois tu baixa. Então, eu acho bem uma plataforma relativamente mais clean, assim, né? Enfim, mas que tu consegue já fazer do início ao fim, sem tantas camadas, quanto um aplicativo mais profissional, quanto o OBS, né? Mas já te dá diversas opções, assim, de ir produzindo o teu episódio. Eu vou incluir também, eu não incluí o link dos podcasts que eu já produzi, mas vou incluir, tá só os nomes ali, vou incluir na apresentação também para mandar para vocês. Gente, muito obrigada a todos que participaram. Deixei meu e-mail ali no final, vou escrever aqui no chat também, se vocês quiserem mandar alguma coisa. Diga, Vinícius. Amanda, tudo bem? Eu botei um comentáriozinho ali, até outra pessoa respondeu. Para nós que somos acadêmicos viciados em currículo Lattes, eu queria saber para ti, contigo, se teria depois, não sei, alguma forma de talvez colocar na descrição nossos nomes, a parte do roteiro ou narração, enfim, não sei, de alguma forma, talvez. Claro, perfeito, coloco. Então tá, perfeito. Só para colocar no Lattes e ter uma comprovaçãozinha, assim, né? Ajuda a gente. É, né? A gente ama, né? A gente ama Entendo. a agência de fomento ama mais, assim. Tá bem, obrigado. É joia. Clériston, tem essa lista depois para mandar de quem participou da oficina? Tem os dados ali, nome completo, e-mail. O e-mail, eu mandei o link dessa sala, aí tem os e-mails deles, mas aí se tu precisar Perfeito. dos dados dos nomes, eu tenho a lista ali também. Não, a lista mesmo, eu coloco todos na descrição do episódio ali. A lista de quem participou. Joia, gente, muito obrigada. Fiquem aguardando aí que eu vou mandar o episódio na íntegra, para vocês ouvirem depois. Muito obrigada, sem palavras. Foi muito legal. Até a próxima. Aproveitem bastante a semana do livro da biblioteca aí. Não sei se tem algum recado final, Clériston. Não, mas te agradecer, Amanda, pela tua disponibilidade, né, e compartilhar tua experiência aí de algum tempo em podcasts, né. Acho que a gente veio agregar muito, né, e agradecer a participação de todos, né. A gente teve colegas de outras cidades, outros estados, outras áreas também. Então, agradecer esse engajamento aí. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Tchau. Parabéns. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Tchau.